Sansão está no centro de um templo. 3.000 inimigos celebram sua queda. Ele está cego, acorrentado, destruído. Mas ninguém ali sabe que naquele momento Sansão finalmente descobriu o segredo da força de Deus. O segredo que poucos entendem. E nos próximos minutos ele matará mais inimigos do que em toda a sua vida. A história de Sansão não é sobre músculos, não é sobre cabelo. É sobre um segredo escondido que transforma fraqueza em poder absoluto. Um segredo que ele só entendeu quando perdeu tudo. E hoje você vai descobrir esse segredo. Se inscreva agora e ative o sino. Aqui você encontra histórias bíblicas completas, cinematográficas, que vão transformar como você enxerga a palavra de Deus. Era a época mais sombria de Israel. 40 anos de escravidão. Os filisteus dominavam tudo com mão de ferro. Literalmente. Eles possuíam armas de ferro, enquanto Israel lutava com bronze frágil. Era uma guerra perdida antes de começar. Campos saqueados, famílias escravizadas, humilhação diária. O povo de Deus vivia sob o jugo de guerreiros do mar que não conheciam misericórdia. Israel estava nas trevas, sem esperança, sem futuro. Mas em uma aldeia esquecida da tribo de Dan, no ventre estéril de uma mulher sem nome, Deus preparava uma resposta. Da fragilidade nasceria a força. Da esterilidade nasceria um libertador. Do impossível nasceria Sansão. Um anjo apareceu a essa mulher. Luz intensa rompeu o cotidiano cinzento. E a mensagem mudou tudo. Você está estéril, mas terá um filho, e esse filho será nazireu desde o ventre. Seu cabelo nunca poderá ser cortado, porque ele começará a libertar Israel. A mulher correu para contar ao marido. Manoá, tomado por medo e reverência, pediu que o anjo voltasse. Ele precisava entender. E Deus ouviu. O anjo apareceu novamente e repetiu a mensagem. Haveria regras estritas, nada de vinho, nada impuro, e jamais cortar o cabelo. Manoá preparou uma oferta sobre uma rocha, e quando o fogo subiu, o anjo acendeu com a chama e desapareceu. Manoá gritou aterrorizado: "Vamos morrer, vimos Deus." Mas sua esposa respondeu com fé pura: "Se Deus quisesse nos matar, não teria feito essa promessa." E assim nasceu Sansão. O nome significa pequeno sol, porque em meio à escuridão da opressão, ele seria o raio de luz anunciando a libertação. Desde criança, o Espírito de Deus se movia nele. Força inexplicável crescia em seus músculos. Mas algo mais crescia dentro dele. Uma batalha silenciosa entre obedecer a Deus e seguir seus próprios desejos. Essa guerra interna o acompanharia até o fim e seria sua maior fraqueza. Sansão cresceu forte, mas também impulsivo, e quando se tornou um jovem, tomou uma decisão que seus pais jamais esperaram. Ele foi a Tina, cidade filisteia, território inimigo, e lá viu uma mulher. Ela era filha dos opressores, do povo que escravizava Israel. Mas Sansão não pensou duas vezes. Voltou para casa e disse aos pais, sem rodeios: "Vi uma mulher em Timna. Quero essa mulher como esposa." O silêncio cortou a sala. Então a dor explodiu nas palavras do pai. "Não há mulheres entre nosso povo? Você precisa buscar esposa entre os incircuncisos que nos oprimem?" Mas Sansão já havia decidido. "Traga ela para mim, é a única que eu quero." Para todos, parecia apenas capricho de um jovem teimoso. Mas Deus estava usando até os erros de Sansão para iniciar o confronto com os filisteus. Sansão e seus pais partiram para Timna. No caminho, ele se desviou sozinho e entrou em um vinhedo, lugar perigoso para um nazireu. Como alguém consagrado a Deus, ele deveria evitar vinhas, vinho, tudo ligado a excessos. De repente, o silêncio explodiu. Um rugido dilacerou o ar. Das sombras das vinhas, um leão jovem, forte e faminto saltou direto para cima dele, garras expostas, presas à mostra. Morte certa. Sansão estava sozinho.
sem arma, sem escudo, sem nada. Mas naquele exato momento, o Espírito de Deus veio sobre ele como fogo. Poder sobrenatural inundou cada fibra do seu corpo. O medo desapareceu e ele agarrou o leão. Com as próprias mãos, Sansão despedaçou a fera como se rasgasse papel. A força que fluiu através dele não era humana, era divina. Ele não contou a ninguém o que havia acontecido. Guardou o segredo. Dias depois, voltando para o casamento, Sansão passou pelo mesmo lugar e viu algo extraordinário. No corpo do leão morto, abelhas haviam construído um favo. Mel dourado escorria da carcaça. Ele pegou o mel, comeu e deu aos pais. Mas não disse de onde veio. Esse foi o primeiro erro. Como nazireu, Sansão não podia tocar em nada morto, mas ele tocou. E ali começou o padrão fatal. Testar limites, brincar com as regras, confiar que Deus o apoiaria independente de qualquer coisa. O casamento chegou. 7 dias de festa, comida, bebida em abundância. 30 jovens filisteus foram escolhidos para acompanhar Sansão. E ele, querendo impressionar, lançou um desafio, um enigma. Do que come, saiu comida. Do forte saiu doçura. Se vocês resolverem em 7 dias, ganham 30 vestes finas. Se não conseguirem, vocês me pagam. 3 dias se passaram. Ninguém decifrou. Os homens ficaram desesperados. No 4º dia, tomaram uma decisão cruel. Foram até a esposa de Sansão e a ameaçaram. Descubra a resposta ou queimaremos você e a casa do seu pai. Terror puro inundou a mulher. Ela foi até Sansão chorando. Você me odeia, você não me ama, fez um enigma e nem me contou a resposta. Sansão resistiu. Nem meus pais sabem, porque eu te contaria. Mas ela não parou. Dia após dia, lágrimas e pressão constante. No 7º dia, exausto, ele revelou o segredo. E ela correu para contar aos filisteus. Antes do pôr do sol, os homens vieram até Sansão com a resposta. O que é mais doce que mel? O que é mais forte que leão? Sansão sentiu a traição queimar em seu peito. Olhou para eles com raiva fria. Se vocês não tivessem arado com minha novilha, nunca teriam descoberto. Ele estava dizendo que usaram a esposa dele como ferramenta. O Espírito de Deus veio sobre ele. Cheio de fúria, Sansão desceu a Ascalon, matou 30 homens, tirou suas roupas e deu aos que resolveram o enigma. Depois, voltou furioso para a casa do pai. O casamento acabou antes de começar. Dias depois, a raiva passou. Sansão decidiu se reconciliar. Levou um cabrito como oferta de paz e foi até a casa da esposa. Mas o sogro bloqueou a porta. Achei que você a odiava. Por isso a entreguei ao seu companheiro. Mas a irmã dela é mais bonita. Fique com ela. Algo quebrou dentro de Sansão. A mulher que ele escolheu foi entregue a outro homem como propriedade descartável. A humilhação cortou fundo e ele jurou vingança. Desta vez serei inocente ao ferir os filisteus. E a vingança veio de forma inesperada. Sansão capturou 300 raposas, amarrou suas caudas em pares e prendeu tochas acesas entre elas. Depois, soltou os animais nos campos filisteus. O fogo devorou tudo. Plantações viraram cinza, vinhedos queimaram, olivais foram consumidos. A colheita de um ano inteiro desapareceu em uma noite de chamas e fumaça. A destruição foi apocalíptica. Quando os filisteus descobriram quem fez aquilo, explodiram em fúria e cometeram o imperdoável. Foram até a casa do sogro de Sansão e a incendiaram. A esposa dele e o pai dela morreram queimados vivos. A notícia atingiu Sansão como uma lâmina no peito. A mulher que começou tudo, o amor que o levou a Tímna, morta da forma mais cruel. E dessa vez, a vingança não seria estratégica, seria um massacre. Sansão jurou vingança, e ele cumpriu. Atacou os filisteus como uma tempestade de destruição, sem piedade, sem limite. O ar se encheu de gritos, o chão tingido de vermelho. Cadáveres por toda parte. A força de Deus nele era incontrolável.
Depois do massacre, exausto e com o coração ainda em chamas, Sansão se refugiou em uma caverna na rocha de Etã. Mas os filisteus não deixariam aquilo passar. Marcharam contra Judá com um exército inteiro e acamparam na região de Leí. Os homens de Judá, aterrorizados, perguntaram aos filisteus: "Por que vocês vieram nos atacar?" A resposta veio direta: "Viemos capturar Sansão e fazer com ele o que ele fez conosco." O terror tomou conta dos israelitas. Eles não estavam pensando em liberdade. Estavam pensando em sobrevivência e tomaram uma decisão que envergonharia gerações futuras. Entregariam Sansão. 3.000 homens de Judá desceram até a caverna onde Sansão estava escondido. 3.000 dos seus próprios irmãos. Não para ajudá-lo, mas para amarrá-lo e entregá-lo ao inimigo. Quando o encontraram, olharam para ele com medo e reprovação. "Você não sabe que os filisteus nos dominam? O que você fez conosco?" A pergunta cortou mais fundo que qualquer espada. O libertador de Israel era visto pelo próprio povo como um problema. Sansão olhou para eles e respondeu com amargura: "Eu só fiz o que eles me fizeram." Mas os homens de Judá não se importaram. "Viemos amarrar você e entregar aos filisteus." Sansão poderia ter resistido, poderia ter matado todos ali. Mas vendo o medo no rosto do seu povo, concordou. Pediu apenas uma coisa: "Jurem que vocês mesmos não me matarão." Eles juraram. Amarraram Sansão com 2 cordas novas e grossas e o conduziram da rocha até Leí. Quando chegaram, os filisteus explodiram em gritos de vitória. Finalmente tinham o homem que devastou seus campos e humilhou seus exércitos. Finalmente a vingança estava próxima. Mas naquele instante, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com poder avassalador. As cordas que o prendiam se tornaram como linho queimado, caíram dos braços como se nunca tivessem existido. Sansão procurou uma arma, qualquer coisa, e achou apenas uma queixada de jumento que havia morrido ali. Um simples osso. Mas nas mãos ungidas por Deus, aquele osso se tornou a arma mais mortal de Israel. Ele avançou. Poeira subiu, gritos ecoaram, e os filisteus caíram um após o outro. 100 homens, 200, 500, ninguém conseguia detê-lo. O campo ficou coberto de cadáveres, e quando tudo terminou, 1000 homens haviam caído. Sansão, ofegante, ergueu a queixada ensanguentada e declarou: "Com uma queixada de jumento fiz deles jumentos, com uma queixada de jumento matei 1000 homens." Mas a vitória teve um preço. Sansão estava no limite, tão sedento que estava prestes a desmaiar, e ali, sozinho em meio aos corpos, ele clamou a Deus com desespero: "Tu me deste esta grande vitória. Vou morrer agora de sede e cair nas mãos dos incircuncisos." Deus ouviu. De repente, uma fenda se abriu no chão. Água jorrou. Sansão bebeu e sentiu a vida voltar ao corpo. Por isso, o lugar foi chamado En-Acoré, a fonte daquele que clamou. Após essa vitória esmagadora, Sansão foi oficialmente reconhecido como juiz de Israel. Por 20 anos, ele liderou o povo. Os filisteus o temiam. Não podiam dormir tranquilos, sabendo que a qualquer momento ele poderia atacar novamente. Sansão se tornou lenda viva. Suas histórias corriam de boca em boca. O homem que despedaçou um leão, que queimou campos inteiros, que matou 1000 soldados com um osso, que carregou os portões de uma cidade nas costas por quilômetros. Ele era invencível. Mas havia uma rachadura na armadura, uma fraqueza que nenhuma força física poderia proteger: as mulheres. Sansão não conseguia resistir, e os filisteus sabiam disso. Então, arquitetaram um plano. Não tentariam vencê-lo pela força, tentariam vencê-lo pelo desejo, e encontraram a mulher perfeita para a armadilha. Seu nome era Dalila. No vale de Soreque,
O destino de Sansão começou a se desenhar. Quando ele viu Dalila pela primeira vez, não percebeu que estava olhando para sua própria destruição. Porque o homem que podia demolir exércitos inteiros estava completamente indefeso diante da sedução. E os filisteus sabiam exatamente como usar isso contra ele. Os 5 príncipes filisteus abordaram Dalila com uma oferta que mudaria tudo: 1.100 moedas de prata de cada um, uma fortuna capaz de comprar qualquer lealdade. Tudo o que ela precisava fazer era descobrir o segredo da força de Sansão, e Dalila aceitou. Ela não perdeu tempo. Com voz suave e olhar penetrante, perguntou diretamente a Sansão: "Me conta, de onde vem essa força toda? Como alguém poderia te amarrar e te dominar?" Sansão, brincando com o perigo, mentiu: "Se me amarrarem com 7 cordas de arco novas, que ainda não secaram, eu fico fraco como qualquer homem." Naquela noite, enquanto Sansão dormia, Dalila o amarrou com as 7 cordas. Soldados filisteus aguardavam escondidos no quarto. Então ela gritou o alarme: "Sansão, os filisteus estão sobre você!" Ele acordou sobressaltado e arrebentou as cordas como se fossem fios de palha. A força permaneceu intacta. A primeira armadilha falhou. Dalila não desistiu. Fingiu-se de magoada. "Você me enganou, me mentiu. Agora me conta a verdade de onde vem sua força." Sansão deu outra resposta falsa: "Se você me amarrar com cordas novas que nunca foram usadas, eu fico fraco." Ela conseguiu cordas novas. Esperou ele dormir. Amarrou-o bem apertado. Homens escondidos no quarto, prontos para atacar. E mais uma vez gritou: "Sansão, os filisteus!" Ele se levantou e arrebentou as cordas dos braços como se fossem linha. Segunda tentativa, segundo fracasso. Dalila mudou a abordagem. Lágrimas nos olhos, voz trêmula: "Você diz que me ama, mas não confia em mim. Já é a 3ª vez que você me engana." E Sansão, ainda jogando com fogo, deu uma terceira mentira: "Se você trançar as 7 mechas do meu cabelo no tear e prender, eu perco a força." Ela esperou o sono profundo. Trançou cuidadosamente cada mecha no tear. Prendeu tudo e pela 3ª vez gritou: "Sansão, os filisteus!" Ele acordou, arrancou o tear inteiro da parede e se libertou. Terceira tentativa, terceiro fracasso. Mas Dalila não iria parar. Agora ela usaria sua arma mais poderosa: manipulação emocional sem descanso. Dia após dia, ela o pressionava, chorava, acusava. "Como você pode dizer que me ama se não confia em mim?" A pressão era constante, implacável. Sansão não tinha paz, nem de dia nem de noite. Até que, como diz a Escritura, sua alma ficou irritada até a morte. E finalmente exausto, ele cedeu. "Está bem, vou te contar a verdade toda." Sansão respirou fundo e revelou o segredo de uma vida inteira. "Sou nazireu desde o ventre da minha mãe. Meu cabelo nunca foi cortado. É minha aliança com Deus. Se eu for rapado, minha força vai embora e eu fico como qualquer outro homem." Dalila percebeu. Desta vez ele não estava mentindo. Ela viu nos olhos dele, era a verdade completa. Imediatamente enviou uma mensagem urgente aos príncipes filisteus: "Venham agora." Ele me contou tudo. Eles vieram, com a prata nas mãos. Sansão, confiante e exausto, adormeceu no colo de Dalila. Era uma imagem de paz, de intimidade, mas era a cena da traição perfeita. Enquanto ele dormia profundamente, Dalila chamou um homem. E esse homem começou a rapar as 7 mechas do cabelo de Sansão. A primeira mecha caiu, depois a segunda, a terceira. Cada mecha que tocava o chão era um pedaço da aliança quebrando. A quarta, a quinta, a sexta, até que a 7ª e última mecha caiu. E com ela, 20 anos de consagração foram destruídos. Dalila gritou pela última vez: "Sansão, os filisteus estão sobre você." Ele acordou calmamente, confiante como sempre. "Vou sair e me livrar como das outras vezes."
Mas ele não sabia. O Senhor havia se afastado dele. Sansão tentou se soltar e não conseguiu. A força tinha ido embora. Os músculos não responderam. O poder sobrenatural tinha desaparecido. Os filisteus o agarraram e, num ato de crueldade extrema, furaram seus olhos, arrancaram sua visão, deixaram-no em trevas eternas, acorrentaram-no com pesadas correntes de bronze e o arrastaram para Gaza. O homem que um dia carregou os portões daquela cidade, agora era levado como troféu de guerra. Na prisão, Sansão foi forçado a moer grãos, trabalho de animal. O juiz de Israel virando uma moenda humana, cego, acorrentado, humilhado. Tudo o que ele tinha foi tirado. A força, a visão, a liberdade, a dignidade. Ele estava no fundo do poço, completamente destruído. Mas ali, naquela escuridão física e espiritual, algo começou a acontecer. Algo que os filisteus não perceberam. Algo que mudaria tudo. Porque na prisão, no silêncio forçado, Sansão finalmente parou. E pela primeira vez em anos, ele não confiou em seus músculos. Ele começou a confiar em Deus novamente. E enquanto sua fé crescia em silêncio, seu cabelo também começava a crescer. Na escuridão da prisão, Sansão não tinha mais nada. Nenhuma força, nenhuma visão, nenhuma liberdade. Mas ali, despido de tudo, ele começou a entender algo que nunca havia compreendido nos 20 anos de glória. O cabelo estava crescendo, lentamente. Mas não era o cabelo que importava, era o que ele representava. A aliança estava sendo restaurada. Enquanto isso, os filisteus organizaram uma grande celebração. Um festival em honra ao deus deles, Dagon. 3.000 pessoas lotaram o templo. Toda a elite política e militar estava presente. Príncipes, governantes, comandantes. Eles queriam celebrar a vitória final sobre o Deus de Israel. Queriam proclamar que o ídolo deles havia derrotado o Deus verdadeiro. E para completar a humilhação, ordenaram que trouxessem Sansão para o centro do templo. Arrastaram o juiz cego para o meio da multidão. As pessoas explodiram em gritos de zombaria, riram da sua fraqueza, celebraram sua queda. O homem que um dia os aterrorizava, agora era o bobo da corte deles. Um menino foi designado para guiá-lo. Sansão, fingindo cansaço, pediu ao garoto: "Me coloca onde eu possa tocar as colunas que sustentam o templo. Preciso me apoiar nelas." O menino, sem desconfiar de nada, o levou até as 2 enormes colunas centrais que sustentavam toda a estrutura. Sansão colocou uma mão em cada coluna e sentiu o peso de toda a construção sobre elas. Naquele momento, em meio ao barulho da festa, Sansão fez algo que nunca havia feito com tanta sinceridade. Ele orou, não com arrogância, não confiando em si mesmo, mas com total dependência de Deus. "Senhor Deus, lembra de mim agora. Fortalece-me apenas mais esta vez, ó Deus, para que eu possa me vingar dos filisteus pelos meus 2 olhos." E ali estava o segredo que poucos entendem. O segredo da força de Deus não estava no cabelo, nunca esteve no cabelo. O cabelo era apenas um símbolo externo de algo muito maior. A verdadeira força vinha da dependência total de Deus. Quando Sansão confiava em si mesmo, em seus músculos, em sua astúcia, ele era vulnerável. Mas quando ele se rendia completamente a Deus, quando reconhecia sua fraqueza total, aí sim o poder divino fluía através dele. Sansão respirou fundo, sentiu a pedra fria sob as palmas das mãos e, com um grito que rasgou o templo inteiro, ele empurrou: "Que eu morra com os filisteus!" As colunas começaram a rachar. O teto tremeu e, num instante, 3.000 gritos de celebração se transformaram em terror absoluto. Toda a estrutura desabou. Pedras e madeira caíram como uma avalanche de morte. Poeira encheu o ar. O estrondo sacudiu a cidade inteira. E quando o silêncio finalmente voltou,
Toda a elite de Filístia havia sido aniquilada. A Bíblia resume com uma frase poderosa: aqueles que ele matou em sua morte foram mais do que todos os que havia matado em vida. Sansão morreu ali, mas sua morte não foi derrota. Foi o cumprimento total do propósito para o qual ele nasceu: começar a libertar Israel da opressão filisteia. E ele fez isso não com força própria, mas com dependência total de Deus. Esse é o segredo que poucos entendem. Deus não precisa da sua força, Ele precisa da sua rendição. Ele não quer seus músculos, Ele quer sua fé. Quando você está no fundo do poço, quando perdeu tudo, quando não tem mais nada em que confiar, é exatamente aí que Deus pode fazer o maior milagre. Sansão passou 20 anos confiando em si mesmo e caiu. Mas bastou um momento de dependência total de Deus para ele cumprir seu maior propósito. Talvez você esteja nesse ponto agora. Talvez tenha perdido tudo: a força, a visão, os sonhos, e sente que sua história acabou. Mas Deus está dizendo a você hoje o mesmo que disse a Sansão naquela prisão: não acabou ainda, porque quando você entrega sua fraqueza a Deus, Ele transforma isso na maior vitória da sua vida. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like agora. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem esse segredo poderoso. E se inscreva no canal, porque toda semana trazemos histórias bíblicas completas que vão transformar sua compreensão da palavra de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para confiar no Senhor. Com alguém que está no fundo do poço e precisa saber que Deus ainda tem um propósito. E se você quer conhecer a história do rei mais sábio de Israel, Salomão, que teve tudo e quase perdeu tudo, ou a história de Isaías, o profeta que viu os últimos tempos, ative as notificações que em breve no canal você receberá em primeira mão. São histórias completas, cinematográficas, que vão impactar sua vida. A verdadeira força não está em você, está em quem você confia. E Deus está esperando que você entregue sua fraqueza a Ele. Bênção sobre você e sua família.